Agora, falando em informação importante, tá aí uma questão que a gente deve atentar mesmo. Saúde bucal, tudo começa na boca, realmente, né? Quando a gente para pensar que a alimentação é importante, né? Que o que a gente fala é importante, né, gente? A boca está envolvida em tudo isso. E é claro que quando a gente fala em saúde bucal, não deixa de ser tão importante quanto, né? Vamos conversar sobre isso com o Dr. Eduardo Jalas, que é cirurgião dentista, para falar das consequências, né, da não higiene bucal para nossa vida. Tudo bem, querido? Tudo Quanto ótimo, tempo? Bem-vindo de novo. Obrigado. Legal ter você aqui. Mesmo porque a gente... o fato de ter na nossa boca, enfim, a fonte de entrada de tudo, né? A gente não para pensar que é um ambiente extremamente contaminado e extremamente sujo também. Tem gente que pode falar assim, ai, Jane, que bobagem você está falando. Não é não, né? Não, a boca é um ambiente muito contaminado. Talvez o mais contaminado do corpo, ali junto com o estômago. O problema é que essas bactérias na boca, elas são benéficas, né? Elas ajudam, o processo da digestão já começa na boca. Então, essas bactérias, a flora bacteriana na boca, ela não causa grandes problemas. Porque ali está em equilíbrio. Está em equilíbrio e elas são naturais, vamos dizer assim, da boca. O problema é quando elas migram para outros órgãos e aí colonizam em outros lugares, aí sim. Aí que gera o desequilíbrio. Gera um desequilíbrio. Agora, essas bactérias que estão na minha boca estão em equilíbrio na minha boca, de acordo com a minha flora. Agora, podem não ser saudáveis na boca de uma outra pessoa ou não? Pode. Por exemplo, essa coisa de assoprar comida de criança, de pegar a chupeta que caiu no chão, botar na boca e botar na boca da criança. A gente acha que é um ambiente inofensivo, mas não é, né? Não. Essa transmissão das bactérias, da flora bacteriana, por exemplo, nesse caso, ela é essencialmente da mãe para a criança. Por causa disso. Às vezes você vê as pessoas às vezes limpando a chupeta, né, a chupeta quando cai no chão. Compartilhando o talher. Compartilhando o talher, assoprando a papinha da criança. Então isso transmite as bactérias. Isso não quer dizer que estas bactérias darão algum prejuízo na criança ou na outra pessoa. Mas mesmo pode acontecer. No beijo. Tipo, pode. Em mim pode estar equilibrado, mas naquela pessoa vai causar um desequilíbrio e algum problema. Então, por exemplo, o beijo entre namorados, casais, transmitem as bactérias, mas não quer dizer que isso é ruim ou que é prejudicial. Tá. Tem outros fatores que interferem. Tá. Então, por exemplo, às vezes uma bactéria que está numa boca não causa nenhum problema porque a pessoa está equilibrada. De repente, numa outra pessoa adquiriu essa bactéria e cai a imunidade, por exemplo, ela pode desenvolver um problema por causa dessa bactéria. Tá. Agora você falou que na boca elas estão ok, estão em equilíbrio, mas em outros lugares do corpo podem causar problemas sérios. Podem. Quais são os motivos que podem levar essas bactérias da boca para outros órgãos? Normalmente infecções, inflamações na gengiva, sabe o tártaro que se forma? Ele causa uma doença que é a periodontite e isso causa entra a bactéria na corrente sanguínea. E a corrente sanguínea, ela passa em todo o corpo. A gente não tem uma contaminação localizada. Ela se manifesta localmente, mas ela é em todo o corpo. Então ela vai em todos os órgãos, onde ela pode e é mais comum de ela se alojar, essas bactérias, e causar uma alteração. No coração, no pulmão. Tá. Então, assim, existem hoje estudos mostrando que 30% a 40% das pneumonias têm início com bactérias que deveriam ficar na boca e caíram na corrente sanguínea. 30% a 40%? Isso em hospital é muito significativo, porque a pneumonia é uma doença com alta mortalidade, alta taxa de mortalidade. Sim, sem dúvida. Infecção hospitalar causada por pneumonia, que é, por sua vez, causada por bactérias na boca. Então, assim, essas bactérias na boca não tem problema, mas quando elas entram na corrente sanguínea e percorrem o organismo inteiro, em algumas situações, por exemplo, existe uma doença que se chama endocardite bacteriana. A pessoa tem uma deficiência, uma falha no coração. Tá. Então, quando esse sangue passa pelo coração, essas bactérias podem se alojar no coração. Entendi. Foi até o que aconteceu com aquele ator da Globo, Luiz Gustavo. Sim. Ele teve essa doença, essa endocardite bacteriana, ficou hospitalizado, ficou na UTI um tempão por conta dessa bactéria. E isso pode ser potencializado se a pessoa já tem uma condição pré-estabelecida de saúde, às vezes que ela nem sabe. Nem sabe, né? exato. Uma doença cardíaca ali pré-existente que vai ser agravada com essa bactéria que pode se alojar ali, né? Ou se ela tem essa predisposição, ou às vezes mesmo uma pessoa saudável porque acontecer. Essa bactéria não é comum. Então, e não é assim, deu azar de ela alojar ali. Não, isso é até comum, né? É muito comum. É que a gente agora tem esse conhecimento. Isso sempre aconteceu. Sim. Esses dias atrás eu estava conversando com uma paciente no consultório e ela relatou
que há uns anos atrás ela teve uma pneumonia e ninguém descobriu a causa, porque não foi... A gente às vezes pensa que a pneumonia é friagem, não, é bactéria. Ou só uma complicação de uma gripe. Isso, que evoluiu. Pode vir de outras razões pode também. Vir. E ela, quando a gente conversou, eu expliquei para ela, ela falou, olha, eu acho que foi isso. Porque ela tinha problema nos dentes na época. E eram problemas graves, teve que depois extrair o dente. Investigando, chegou a essa conclusão. Chegou. Então já existia, que a gente não sabia. Falar sobre saúde bucal, que o doutor comentou agora, o doutor Eduardo, sobre o tártaro, né? Que é uma questão que está presente na boca de muita gente, que pode causar uma infecção mais importante na gengiva também. E quais são as outras situações? Por exemplo, uma cárie, que é uma coisa que as pessoas, de repente, também não dão tanta importância em resolver logo, ou que pode evoluir para um canal. Isso tudo, essas são situações em que também podem se complicar e que as bactérias também podem atingir a corrente sanguínea. Exatamente. A cárie, ela é uma doença causada por bactérias, então é uma contaminação mais localizada. Isso pode evoluir para uma morte do canal do dente, do nervo do dente, e isso pode causar uma contaminação que a gente chama de abscesso, que é uma infecção também localizada, que pode se disseminar. Aqui a gente vê, por exemplo, como é a irrigação sanguínea. Cada dente tem um vaso sanguíneo e cada dente também tem uma terminação nervosa, que vão se juntando. Então, você tem uma lesão, como esse preto aqui está simbolizando uma morte do canal, e aqui embaixo uma lesão. Essa lesão, essas bactérias, esse pus, ele pode atingir essa corrente sanguínea e aí ele cai na corrente sanguínea e vai passar por todo o corpo. E ele pode em algum momento se alojar. Então, não é só a doença periodontal, a cárie pode causar essa contaminação e o tratamento a necessidade de um tratamento de canal, essa parte de endodontia. Agora, existem pessoas que têm mais predisposição e mais facilidade para ter essa formação aqui do tártaro e que demandam uma manutenção preventiva maior, mais frequente? Tem. Do mesmo jeito que o cálculo renal, né, não é todo mundo que tem. Às vezes a pessoa tem a mesma alimentação que o irmão tem cálculo renal e o outro não tem. Então tem fatores genéticos, tem fatores da pessoa. É a mesma coisa com o tártaro. Tem pessoas que têm uma maior predisposição. Então essas pessoas que têm mais predisposição para o tártaro, elas precisam ter um cuidado redobrado. Elas não podem bobear, não pode ficar muito tempo sem fazer uma avaliação, porque este tártaro é um dos grandes causadores. Ele causa essa infecção e ele causa uma contaminação dessa corrente sanguínea muito rápido. Então, assim, você tem uma perda óssea quando você tem tártaro e essas bactérias, elas não são normais nem na boca. Pode evoluir para uma retração gengival também? A retração gengival, ela é uma consequência da reabsorção óssea. Então, quando a gente vê que a gengiva baixou, na verdade foi o osso que diminuiu. Porque a gengiva está sobreposta no osso. Então, o osso reabsorve por conta dessa doença e a gengiva retrai. Acompanha. Então, tem pessoas que têm uma maior predisposição. Não e o que é o termo bacteremia? Bacteremia é quando as bactérias atingem o corpo inteiro. Você tem uma infecção generalizada. Generalizada. É uma infecção importante, muitas vezes demanda uma internação. Muito. Tem pessoas que têm por exemplo, uma lesão aqui no dente de baixo. Essa lesão, essa infecção, esse abscesso, pode descer e atingir aqui, ficar entre o coração, o pulmão aqui e ter uma bacteremia. Ou em outros lugares, a pessoa não só por causa de problema odontológico, ela pode ter uma bacteremia por qualquer outro tipo de infecção. Muito significativa. E a gente nunca sabe onde essa bactéria vai parar e vai se alojar, né? Não sabe. E aí que mora bem o perigo. E para chegar a esse diagnóstico, muitas vezes fica confuso, né? Por exemplo, a gente viu agora há pouco tempo, a nossa amiga Renata Banhara passou por um problema muito parecido, na verdade um problema muito sério, em que ela conseguiu detectar ali, os médicos, né? Conseguiram detectar, os dentistas, que realmente partiu da boca, de uma infecção que ela tinha num dente. E ela teve um lado do rosto paralisado, inclusive, e essa bactéria chegou a atingir o cérebro dela, é isso? Ela teve essa lesão, foi muito sério o caso dela, foi um caso muito importante. Ela tratou o canal e, de fato, quando você trata o canal, muitas vezes aparentemente está resolvido, mas tem algumas bactérias, algumas situações onde isso não está resolvido. E não é que foi falha de dentista, nada disso. Um canal maltratado, não foi isso. É que a anatomia do dente faz com que a coisa possa acontecer.
Por isso que a gente sempre pede para o retorno. E às vezes a pessoa acaba, tá tudo bem, não estou sentindo nada, ela não volta. Então, no caso dela, além dessa lesão ser muito séria, não vou dizer que deu um azar, mas ela foi premiada, porque foi uma lesão muito séria e ela subiu para o seio da face, ela teve uma sinusite, isso daí se complicou e aí não foi associado ao dente. Por isso que não foi procurado um dentista. Isso daí atingiu, ela teve uma infecção no cérebro. Olha e aí isso. teve que fazer cirurgia para reverter. E acho que ela até vai ter um lado da face com paralisia. Ela já está com essa paralisia, será que é reversível? Não sei, porque acho que teve que tirar a inervação. Para resolver a infecção, acho que tiveram que tirar alguns nervos ali. Foi extremamente grave. Foi o caso muito dela. grave. Olha, E aí que você tristeza, corre né? risco de vida. É verdade. Então aí você tem que optar, né? No caso dela, vai inclusive ter que tirar o dente. Porque não é viável você retratar o canal ou tentar manter esse Claro, dente. é melhor colocar uma prótese. É melhor tirar o dente, porque aí você resolve a causa do problema. Claro, Né? Então, claro. nesse caso, não pode Famoso brincar. matar no ninho, né? Matar no ninho, Tá exato. certo. Vamos continuar o nosso papo aqui sobre saúde bucal? A gente estava falando sobre a frequência de visita ao dentista, né? E aí? Mínimo 2 vezes ao ano. 2 vezes ao De ano? 6 em 6 meses. Uma vez no semestre, então. Uma vez por semestre é o mínimo que a gente recomenda. Tá. Isso é um padrão, né? Um protocolo geral. A gente hoje faz uma avaliação individualizada. Cada um tem uma necessidade, mas aí, de acordo com o tratamento, de acordo com o risco dessa pessoa ter algum tipo de problema, a gente programa os retornos. Tem lá na clínica, a gente tem desde crianças que vão todos os meses fazer um controle, até crianças que vão de ano em ano. Adultos que vão de 2 em 2, de 5 em 5 meses, depende. Varia muito Caso a caso, de acordo com a necessidade. Tá. Mas assim, a pessoa não sabe quando que tem que ir, não sabe a necessidade. Faz um check-up pelo menos 2 vezes por ano. E antes de mais nada, se você nem se lembra quando foi a última vez que você foi ao dentista, já é um mau sinal. Quer dizer que já faz muito tempo, tá precisando aparecer por lá, né? Tem muitas doenças que são silenciosas Verdade. na boca. E é algo natural. A pessoa não está sentindo dor, não tem nada estranho. Estou vendo nada, ela não procura. E aí eu sempre falo o seguinte, quando um leigo que não está procurando um problema, ele encontra, é que esse problema já está muito grave. É verdade. Porque a pessoa não está, no caso da gente... O sintoma aparece é porque já evoluiu bastante. Está né? escovando o dente, identificou alguma coisa, está muito grave. Você citou as crianças. Quando ela deve fazer a primeira visita ao dentista? A gente hoje recomenda que a primeira visita seja durante a gestação. Ah, sim. Porque a gente tem muita informação que a gente passa para as mães. A gente tem o check-up, o pré-natal odontológico, que faz com que a mãe saiba o que fazer durante a gestação, já para promover uma prevenção na saúde bucal da criança. E isso sem dizer que na própria gestante existem algumas complicações bucais também que podem acontecer Também. nessa fase, porque a gente fica com a imunidade bem comprometida também. Como a gente estava falando, né, a doença periodontal, que é o tártaro, na gestante ele pode desencadear nascimento de bebê de baixo peso. Olha só. E partos prematuros. E cada um desses, tanto o bebê de baixo peso quanto o parto prematuro, tem várias consequências para a saúde geral do bebê. Então, assim, a recomendação hoje é que a criança vá ao dentista antes mesmo de nascer, durante a gestação. Agora, não foi, vai o quanto antes, porque nós vamos fazer um tratamento preventivo, manter essa criança, e hoje a ideia é manter inclusive os adultos em saúde. O que nós temos hoje, o modelo que nós trabalhamos na saúde bucal aqui no Brasil e em boa parte do mundo, é um tratamento curativo. A gente devolve a saúde a essa pessoa que E não fica ficar tratando doente. doença, né? Exatamente. Então a ideia é que as pessoas procurem e entrem numa prevenção, não em ficar buscando... Isso faz parte da tratamento. cultura, né? Para a gente ter uma ideia, além da cultura, para cada real que você investe em prevenção, você deixa de gastar 35 em Fora os tratamento. aborrecimentos, o E prejuízo estamos para a falando saúde. de saúde, né? Exatamente. Esses riscos. E essa consulta dos bebês, das crianças, né, na mais tenra idade, com meses ainda, mais até do que o exame propriamente dito na criança, é importante para a orientação das mães, para saberem o que fazer. Quando surgir o primeiro dentinho, como garantir uma higiene bucal bacana no dia a dia desse bebê também, que isso tudo é bem importante. Agora, tem um assunto que eu também quero abordar, que muita gente não imagina, até porque você falou dessa questão das infecções hospitalares, das bactérias, das pessoas que estão acamadas, das pessoas que estão internadas, de bactérias que podem migrar, de situações que podem se complicar enquanto a pessoa está no ambiente hospitalar e essa bactéria migrar para outros órgãos, da necessidade de um dentista dentro dos hospitais. Isso é uma coisa que está sendo legal. discutida agora, né, doutor? Isso. Tem até um projeto de lei, já foi aprovado, se eu não me engano,
já está, inclusive, aprovado no Senado. Eu não tenho muita certeza disso, mas acho que já está, inclusive, a lei, se não está sancionada, está em vias de. Que obriga grandes hospitais e clínicas de grande e médio porte a ter um dentista na equipe. Sim. Por quê? Sabendo que muitas dessas infecções bucais são geradas ali, são né? geradas e complicam o tratamento do paciente, então é interessante que a gente previna isso. A pessoa está internada, por qualquer motivo, ela dificilmente vai ter condições de cuidar adequadamente da boca. Muitas vezes ela não tem condições de cuidar de nada. De ela nada. Está internada numa condição muito difícil. De repente difícil. Numa UTI, está entubada. Então, assim, é muito sério. Então, essa lei, essa ideia é que o dentista consiga identificar os casos, né, necessários e coordenar esta higienização. Isso é muito interessante para todo mundo, de novo, falando da saúde, mas, por exemplo, o hospital, financeiramente também é interessante, porque, em média, com uma saúde bucal adequada e bem cuidado, a pessoa fica 7 a 9 dias menos numa UTI. Uma pessoa que tem uma saúde bucal adequada ou bem cuidada, ela fica 9 dias a menos numa UTI. Então, quer dizer, está provado, né? Exatamente. Então, é interessante financeiramente, por isso que tem esse aspecto também, mas nós estamos de novo falando de saúde, você manter a saúde, porque a pessoa não vai cuidar. E a pessoa entubada resseca a boca, isso faz com que as infecções aumentem e uma das portas de entrada para a pneumonia é a infecção odontológica. Então, assim, você aumenta muito a taxa de pneumonia em UTI, que é uma causa de morte. Por isso que a gente fica com tanto medo quando ouve falar, fulano ciclano está internado. Fala, a chance de desenvolver uma pneumonia no hospital é tão grande. Claro que existem tantas outras bactérias, as superbactérias e tudo que a gente tem ouvido falar hoje em dia. Mas se com certeza está provado que a boca é uma fonte importante, né? Então trabalhar com a prevenção é trabalhar com a saúde, né? Muito. E aí ele vai coordenar tudo isso. Então é muito importante. Tá. A gente falou das crianças, para concluir eu queria saber dos idosos. Eles também merecem uma atenção especial quanto à saúde bucal? Sim. Os idosos, eles têm uma série, por exemplo, cárie mesmo, eles têm uma tendência maior a ter um tipo de cárie. Os idosos, no aspecto geral, por exemplo, eles têm um problema muito sério de ficarem desidratados, porque eles não têm a sensação de estarem com sede. É mesmo? E aí essa desidratação também resseca a boca, e isso faz com que as infecções aumentem. Então, os idosos têm uma série de características específicas dos idosos, né? Características odontológicas, mas eles merecem uma atenção especial. Idosos, cardíacos, diabéticos, então cada um tem a sua, mas os idosos merecem também, porque e também a debilidade deles faz com que uma infecção progrida muito rápido. É isso aí. Bom, ficou o alerta então aqui, esse bate-papo foi ótimo para a gente saber realmente da importância da nossa higiene bucal, desse cuidado, né, que os dentistas têm para com a gente, né? Realmente é um incentivo bacana para que todo mundo cuide muito mais da saúde da boca, como consequência, cuidando da saúde do corpo inteiro, né? Então, eu quero agradecer ao Dr. Eduardo Jalas, que é cirurgião dentista. A gente acha você no Facebook, Instagram? Sim. Só procurar na Jalas Odontologia ou Jalas Odontologia no Instagram, no Facebook, no site, no YouTube. Muito obrigada, viu? Obrigado Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, ótimo dia.